13 Almas, capítulo 15. A noite de sono foi um tanto agitada. Eunice sonhou primeiro com o espírito de Paulo. Você não o amava, disse uma voz. É verdade, respondeu Eunice. Eu não o amava. Deixei-me levar porque ele me aceitou. Eu não era mais pura. Iria se casar só porque ele a aceitava? Só por isso? Eunice olhava para os lados e não via ninguém. Estava sozinha, num quarto vazio, branco, todo branco. A luz chegava a ofuscar-lhe a visão. Como iria descer tanto? E a autoestima? Onde está o amor por si mesma? Mesmo não amando o moço, iria se casar? Iria viver ao lado dele por toda uma vida, infeliz, sem sentimento, sem prazer? Ao menos eu não seria motivo de escárnio da sociedade. Você e a sociedade, ainda presa aos conceitos do mundo? Quer dizer que o mundo vale muito mais do que os seus sentimentos? Ainda pensa assim? Ainda? Não quero mais pensar assim. Eu me livro desse sentimento. Por isso, não quero mais saber do Paulo. E o outro? Que outro? O outro, ora, o que a deixa impura, o que você amou. Aquele a quem você se entregou, ainda sente alguma coisa por ele? Eunice começou a tremer. Não sinto. Não sente? Nada? Não, nada. Que bom, então ele pode passar aqui na sua frente sem problemas. Posso trazê-lo até aqui? Também não é assim. Não quero mais vê-lo. Nunca mais. Você não o perdoou. Claro que eu o perdoei. Só não quero mais vê-lo na minha frente. É um direito que eu tenho. Mas eu vou trazê-lo até você. Não vai. Vou. Não. Então a voz riu. Eu vou levar você até ele. Eunice acordou com um grito. A testa empapada de suor. Nos dias que se seguiram, o sonho foi se desvanecendo da mente e ela foi se acalmando, ajudando Ione e Leonor a arrumar as malas e empacotar o pouco de louças e objetos que levariam. O dia da mudança estava se aproximando. Solange chegou em casa com Selma. Cumprimentaram Leonor. Ione adiantou-se em perguntar. Vou preparar um refresco. Está bem quente. Aceitam? Obrigada, Ione. Aceito, disse Selma, voz gentil. Solange passou o braço pelas costas da irmã. Eunice sorriu. Está preparada para mudar-se? Sim, quero sair daqui. Solange e Leonor trocaram um olhar significativo. Selma tirou um livro da bolsa e o entregou a Eunice. Trouxe este livro para você. Eunice o apanhou e leu o título. Os Mensageiros de Chico Xavier. Antes de dizer alguma coisa, Selma prosseguiu. Solange me disse que você gostou de nosso lar. Sim, gostei da leitura. Um pouco rebuscada. Precisei ler com a ajuda de um dicionário, mas aprendi bastante. Ao menos comecei a entender melhor o mundo espiritual. Este livro é a continuação de nosso lar. Não sabia que havia uma continuação. Pois há, depois deste há outros em sequência, até chegar à Ação e Reação, lançado há poucos meses. Há muitos livros para ler. Não pode reclamar, observou Solange. A leitura espírita me agrada. Agrada, faz bem e aumenta o grau de lucidez. Tudo que for para nos fazer bem é bem-vindo, ajuntou Selma. Tem razão.
Selma tirou outro livro da bolsa, embrulhado em papel de seda, com um laço bem feito. Este é um presente de despedida. Para mim? Indagou Leonor. Sim, senhora. Solange me disse que também tem se interessado pelos estudos espíritas e que gosta muito de francês. Adoro. Leonor deixou uma travessa de prata sobre a mesa e apanhou o pacote. Abriu e havia 2 livros. Um era de Agatha Christie. Como sabe que gosto dela? Um passarinho me contou. Selma levantou o queixo em direção a Solange. O outro exemplar era A Vingança do Judeu, do Conde de Rochester. A senhora vai adorar este romance. É um clássico da literatura espírita. Leonor folheou o livro e sorriu. Beijou Selma no rosto. Obrigada pela gentileza, querida. Prometo que vou devorá-los. Ione voltou com uma bandeja, uma jarra com refresco, copos e uns docinhos. Fiz uma limonada. Serviram-se e acomodaram-se no sofá. Vamos descansar um pouco, pediu Leonor. Estamos desde cedo empacotando nossas coisas. Estamos cansadas. Em determinado momento da conversa, Eunice indagou a Selma. Por que perdoar é tão difícil? Não é difícil, porque antes de mais nada precisa perdoar a si mesma. Hã? Não entendi. Eunice, o perdão só tem valor quando começa por nós. Somos muito rudes conosco. Temos a mania de nos colocar para baixo, de nos culpar. Sempre encontramos um motivo para nos inferiorizar. Pode ver, há um bichinho, uma voz na cabeça que adora nos colocar para baixo, desde sempre. Nós somos nosso verdadeiro carrasco. Tem razão, eu me condeno, me chamo de burra. Sempre me culpo por ter me entregado àquele galanteador de quinta. Se eu não fosse otária, talvez minha vida tivesse sido outra. Está vendo? De que adianta se culpar? De nada. Quer dizer, culpar-se traz mais dor e sofrimento para você. O seu espírito está cansado de apanhar. Chega de se fazer sofrer. Está na hora de aprender a ser sua amiga. Você deve se dar apoio, atenção, carinho, entendimento, força, amor. Isso significa colocar-se em primeiro lugar. Não é egoísmo? Não, é dignidade espiritual. Deus lhe deu a consciência. O seu espírito está reencarnando, vida após vida, para alargar essa consciência, tornar-se cada vez mais uma pessoa de bem, ligada na essência divina, arrancando o véu das ilusões do mundo e percebendo os verdadeiros valores do espírito. Só notamos os verdadeiros valores quando estamos no bem, e só podemos estar no bem quando nos tratamos bem. E quando nos tratamos bem, tratamos o outro bem. Se nos respeitamos, também respeitamos o outro. Se nos amamos, também podemos amar o outro. Como podemos exigir que alguém nos ame se não nos damos amor? Como exigir que alguém nos respeite se nós somos os primeiros a nos xingar e a nos humilhar? Nunca pensei assim. Pois precisa. Está na hora de rever a maneira como você se vê. Queremos que o mundo nos trate melhor, mas estamos nos tratando melhor? Estamos nos dando considerações de ser pessoas melhores? Somos amigos de nós mesmos? Eu me sinto traída. Uma lágrima escapou pelo canto do olho de Eunice. Por quê? Pelo fato de ele não ter ficado com você? Ele não quis. Ele não quis ou não pôde? Quem sabe?
Há uma enorme diferença entre querer e poder. Depende das circunstâncias. Não sei, tudo ficou muito confuso na época. Você sabia que ele era casado? Eunice mordiscou os lábios e enrubesceu. Selma disse firme, fitando-a. Não vou passar a mão em sua cabeça, Eunice. Também não serei um carrasco. Só quero que veja os fatos como são, sem fantasias ou dramas. Você se apaixonou por um homem casado. Sabia dos riscos. Eunice deixou as lágrimas escorrerem livremente. Meu coração não foi lógico. O coração não é mesmo. Sentimento é assim. Vai e escolhe. Não pensa. Dá um negócio na gente, você sente e quando vê, já escolheu. Isso é verdade. Acreditou que ele fosse largar a esposa e vocês fugiriam sobre o lombo de um camelo no deserto, como Marlene Dietrich e Gary Cooper, numa linda cena do filme Marrocos. Eunice riu enquanto secava as lágrimas. Acho que sim, eu amei tanto aquele homem, você não faz ideia, Selma. Amou? Será que ainda não o ama? Eunice não respondeu. Abaixou a cabeça e apanhou o copo. Bebericou o refresco e ficou a pensar. Leonor levantou-se e olhou de soslaio para o relógio no hall. Precisamos continuar com o nosso trabalho. Está no meu horário. Tenho de almoçar e trabalhar, devolveu Selma. Vai ao centro hoje, Solange? Vou sim. Quero aproveitar enquanto não me mudo. Depois vai saber quando voltarei a frequentar um local como este. Mais rápido do que imagina, Selma juntou enquanto apanhava a bolsa e o casaquinho. Solange indagou. O que foi que disse? Eu espero às 8 em ponto. Selma beijou no rosto e despediu-se de Eunice e Leonor. Essa menina é muito inteligente, observou Leonor. Transmite uma paz, acrescentou Eunice. Gostei dela. É uma boa amiga, finalizou Solange. Depois de muita oração, paciência e boa vontade, não necessariamente nesta ordem, Leonor e seus filhos, com Ione, partiram de São Paulo numa manhã bem cedinho. Na noite anterior, fizeram um jantar de despedida. Convidaram Orlando e Selma. O jantar ocorreu agradável. Perceberam um brilho diferente nos dois. Ao fim do jantar, Orlando anunciou. Pedi a mão de Selma em casamento. Solange abraçou a amiga emocionada. Leonor os cumprimentou com efusividade e Daniel fez o mesmo. Leonor chamou Ione. Pegue aquele vinho que sobrou, ela riu. A última garrafa. Vamos celebrar a união de vocês e a nossa partida. Eunice esboçou um sorriso, mas por dentro sentiu uma ponta de inveja. Por que eu não me dou bem no amor? Por quê? Será que tem a ver com vidas passadas? Será que estou pagando por ter cometido desatinos? Como se estivesse lendo seus pensamentos, Orlando respondeu. Ninguém paga por nada. Você não está sofrendo por conta de vidas passadas. Eunice levou um susto e até levou a mão ao peito. O que disse? Ninguém paga nada. Não existe débito de vidas passadas. Sempre ouvi, quer dizer, algumas leituras que fiz. Esqueça essas leituras. Não esqueça que quem escreve os textos é um encarnado. Mesmo que esteja inspirado por um espírito, por mais iluminado que seja, todo texto passa pela mente de um médium. Não há como não ter a mistura do que o espírito quer transmitir com o que o médium pensa. O que vivo hoje não é o resultado do que vivi no passado? Não estou colhendo o que plantei? Sim, estamos falando de escolhas.
Entretanto, você pode mudar o rumo dos acontecimentos a cada segundo. A sua vida é um livro em branco em que você vai escrevendo conforme faz suas escolhas. Certas ou erradas, completou Daniel. Não, corrigiu Orlando. Simplesmente escolhas. Não importam se são certas ou erradas. O que é bom para você pode não ser bom para mim e vice-versa. Cada um deve saber o que é bom para si. Se fizer bem, ótimo, continue adiante. Se não fizer, então pare, reflita, mude. A vida é solta. Ela não é como uma massa de modelar. Você pode moldar o que quiser, como quiser, do jeito que quiser. Mas você, Orlando enfatizou, precisa dar um rumo, fazer uma escolha, seja ela qual for. É claro, ser o único responsável pela consequência dessa escolha. Por isso digo, lá no Centro Espírita, que somos 100% responsáveis por tudo aquilo que atraímos em nossa vida. É uma forma bem peculiar de encarar a vida, observou Leonor. Ao menos, tira-se o drama e consegue-se enxergar os fatos com maior clareza, permitindo que você faça suas escolhas com mais responsabilidade. Afinal, se você aceitar que não há vítimas no mundo, que tudo na vida acontece para fortalecer o espírito, o senso de realidade, de bondade e de justiça mudam completamente. Isso é, respondeu Eunice. Eu não estava vendo por essa ótica. Precisa ver, só assim será capaz de defender-se das energias desagradáveis que tentam perturbar o seu sono, tirar a sua paz. Eu rezo. Não adianta, precisa sentir no coração, apontou. Você tem que se dar a chance de parar de se criticar. Está na hora de pedir perdão a si mesma, Eunice. O passado passou. Os desacertos afetivos já se foram, estão lá atrás. Eles foram necessários para que você acordasse e aprendesse a amar a si mesma, aprendesse a se colocar em primeiro lugar. Eunice sentiu uma profunda emoção. Os olhos embaciaram. Solange sentiu o mesmo. Aquilo mexeu com ela, mas não queria pensar. Não naquele momento. Eu quero ser feliz, declarou Eunice com convicção. Tem todo o direito, pode e deve, mas precisa cultivar bons pensamentos, ter bom humor, alegria pela vida. Se começar a introjetar essa alegria dentro de você, tenho certeza de que logo teremos boas notícias. Um brilho de emoção perpassou os olhos dela. Eunice pousou a mão sobre a de Orlando. Obrigada. Você e Selma foram muito importantes para eu voltar à vida. Ione chegou com o vinho. Daniel abriu a garrafa, serviu as taças e brindaram. Despediram-se e tiveram uma agradável noite de sono. Era finzinho de tarde quando chegaram a Teófilo Otoni. Não era uma mansão, mas também não era uma casa mediana. Tratava-se de um casarão muito bem construído, imponente até. Chamava a atenção de quem passava. Ficava no centro da cidade. Fora construído no início do século e agradara a todos. Melhor do que eu esperava, admitiu Leonor sorrindo assim que desceu do carro. Melhor do que na foto, emendou Solange, animada. Fica perto de tudo. Muito movimento, observou Eunice. Não sei se vou me acostumar ao barulho. Embora morássemos em uma cidade grande e agitada, nossa rua era bem tranquila. Vocês vão se acostumar. A cidade é acolhedora, as pessoas são gentis, tornou Daniel, enquanto retirava as malas do bagageiro. Quisera trazer nossos móveis. A voz de Leonor denotava tristeza. Mamãe, observou Solange, enquanto passava o braço pelo ombro de Leonor.
A mobília lá de casa era antiga e pesada. Eram móveis de família. Era hora de desapegar. O passado ficou para trás, no seu devido lugar. Agora é hora de olhar para frente. Uma nova etapa se descortina. Ela cutucou Leonor de leve e apontou com o queixo. Leonor acompanhou e notou Eunice abaixada na beira do jardim, apanhando algumas flores. As coisas vão mudar para melhor, a senhora vai ver. Ah, sim, espero. Caminharam até a entrada. Ione abriu o portão de ferro e uma moça muito simpática as esperava. Olá, dona Leonor. Meu nome é Neide. Sou filha do seu Deoclésio. Leonor meneou a cabeça. Daniel foi até elas. Mãe, seu Deoclésio é o caseiro que cuidou da casa enquanto não vínhamos. Ah, sim, estendeu a mão. Prazer. Eu vim para dar uma ajeitada na casa, completou Neide. Um toque feminino. Abri as janelas, deixei o sol entrar, retirei os lençóis que cobriam a mobília. Desde a semana passada, cada dia limpava um cômodo. Não é uma casa pequena, mas também não é um castelo, ela riu. Em todo caso, fiz o meu melhor e procurei deixar a casa arrumada, perfumada e com boas energias. A última palavra chamou a atenção de Solange. Ela se achegou ao grupo e apresentou-se. Olá! Neide lhe estendeu a mão e sorriu. Você tem ótima sensibilidade. Como sabe? Aliás, você falou em energias. Isso me chamou a atenção. Sou médium, tornou Neide com naturalidade. Eu frequentava um grupo espírita em São Paulo, comentou Solange. Senti muito quando tive que me mudar para cá. Pensei que fosse difícil encontrar um centro ou alguém, e assim que chego, logo de cara já encontro uma médium. Na porta de casa, redarguiu Daniel. Nada é por acaso, alegou Neide. Na verdade, eu os estava aguardando. Leonor, Solange e Daniel trocaram um olhar significativo. Ione foi caminhando em direção à casa, com algumas sacolas, e antes de entrar, voltou o rosto e acenou para Neide, sorrindo. Se precisarem de algo, é só me chamar. Neide apontou para Eunice, que continuava abaixada colhendo flores, e comentou com Leonor. Sua filha precisa de nosso carinho e de nossa atenção. Eunice está curada. A obsessão passou. Graças a Deus, tornou Leonor. É verdade, respondeu Solange. O pessoal do centro espírita fez uma série de orações e tratamentos espirituais. Eunice livrou-se dos obsessores e agora está bem. Ela se livrou dos obsessores, mas ainda está presa a antigos padrões de pensamento que fatalmente irão fazer com que ela atraia novas companhias desagradáveis. Afinal, somos sempre responsáveis pelo que atraímos, seja bom ou ruim. Por isso, precisa mudar seu jeito de pensar. Eunice melhorou bastante. Ela agora só pensa coisas boas, até se reencontrar com o passado. O passado está esquecido. Ela se livrou das culpas, tem refletido bastante sobre a postura de vítima. Lê os livros de Emily Cole, está estudando os livros de Chico Xavier e está mais sorridente, inclusive, completou Solange. A minha mediunidade, explicou Neide, abriu-se quando eu tinha 12 anos. Minha família católica e muito humilde não entendia e nada pôde fazer para me ajudar. Eu fui levada por uma tia a um centro espírita em Pedro Leopoldo e lá fui atendida. Aos poucos, os meus guias espirituais foram me indicando livros, cursos, e assim eu me transformei em uma espírita independente. Sou admiradora dos livros de Allan Kardec, como também estou aberta a toda forma de conhecimento que possa ampliar cada vez mais a minha consciência
e aumentar meu grau de lucidez para as verdades do espírito. Então conhece o trabalho de Emily Coué? Indagou Leonor desconfiada. Sim, costumo citar uma frase famosa do professor Coué em minhas aulas de mediunidade. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Leonor levou a mão à boca. Estava impressionada. À sua frente estava uma moça com pouco mais de 20 anos de idade. Bonita até, mas vestida de maneira simples, com gestos bem delicados, postura humilde. No entanto, exalava carisma, tinha uma voz doce e serena, transmitia uma paz e uma sabedoria que ela mesma, tendo viajado o mundo e conhecido gente de mais alta sociedade, nunca havia visto antes. Fico contente que pense dessa forma, respondeu Daniel. Eu preciso voltar a São Paulo resolver uns assuntos, quem sabe? Neide o cortou com amabilidade na voz. Passar na prova do banco. Você pensa muito em segurança. Se permitir-se alçar voos mais altos, poderá fazer o que realmente gosta. E o que seria? Provocou Daniel. Dar aulas. Daniel abriu e fechou a boca. Como Neide poderia saber disso? Leonor arregalou os olhos e perguntou admirado. Meu filho, é verdade? Você quer ser professor? Ele demorou para responder. Fitou Neide de cima a baixo. Como ela poderia saber de um sonho guardado a 7 chaves? Meio sem graça, respondeu. Mamãe, gostaria de lecionar. É um sonho que tenho guardado a 7 chaves, mas desde que perdemos tudo, penso no concurso público em um salário fixo vitalício. Entende? Você não é o seu pai, interveio Neide. Não se compare a ele. Você é você. Outra história, outras crenças, outra vida. Faça e concentre-se naquilo que deseja de coração. O resto, bem, deixe nas mãos de Deus. Ele vai orientá-lo. Daniel não conseguia articular som. Demorou para responder. Eu ia a São Paulo para prestar a prova, ajudar um amigo para ver se vale a pena ele arrendar um negócio e... Neide o cortou com docilidade. Seu amigo tem o caminho dele, do jeito dele. Ajude-o no que precisar. Não gosto do Luiz Sérgio, interveio Solange. Não é bom amigo. Eu gosto, afirmou Daniel, dando os ombros. É um moço que tem ambição, vontade de crescer, prosperar. Faz parte do ser humano, não? Ajuntou Neide. Quem aqui não pensa em enriquecer, ter um bom padrão de vida, ter casa, conforto, dar boa educação para os filhos? Ninguém respondeu. Neide prosseguiu. Não julguem o próximo. Cada um faz o que sabe. Ninguém dá o que não tem. Luiz Sérgio precisa de uma mulher forte ao seu lado, que pense da mesma forma que ele. Haverá um momento em que terá de fazer escolhas muito difíceis. A vida desse homem não será nada fácil. Solange sentiu uma raiva surda brotar dentro de si. Tomara que seja bem difícil, rilhou os dentes. O que disse? Perguntou Leonor. Nada, mamãe. Preciso entrar. Estou cansada da viagem. Prazer, Neide. Até mais. Falou e entrou. Leonor ruborizou. Desculpe-me. Solange não costuma ser tão mal educada. Não sei o que deu nela. Também não sei, completou Daniel. Deixe estar, finalizou Neide. Preciso ir. Está ficando tarde. Eunice fizera um lindo arranjo com as flores. Levantou-se e foi ao encontro deles. Assim que os seus olhos fixaram os de Neide, ela abriu um largo sorriso. Essas flores são para você e seu mentor. Obrigada. Eunice entregou as flores e entrou na casa.
Viu? Disse Daniel. Eunice está ótima. Neide concordou com a cabeça enquanto pensava. Eles estão preocupados com Eunice, mas ela está e vai ficar cada vez melhor. Boas surpresas a esperam. Infelizmente, não percebe que Solange está se afundando na perturbação mental. Preciso vibrar por essa menina e, assim que possível, ter uma conversa com ela. Neide concluiu as ideias e despediu-se da família. Estou sempre na cidade, na parte da manhã. Sou professora primária e dou aulas naquela escola. Apontou para um colégio a algumas quadras dali. Fiquem com Deus. Ela dobrou a esquina e Daniel balançou a cabeça para os lados. Mamãe, gostei muito de termos mudado para cá. Estou com a sensação de que muita coisa boa vai acontecer.